Se tem outra afirmação, eu peço que Vossa Excelência indique. Porque essa para a Receita não fala isso. É o que ele afirma, que não está recebendo aluguéis porque os aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, Excelência. Pela lei é isto. O senhor ex-presidente pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor José Carlos Goulart? Já está no outro depoimento, só poderia se valer da mesma forma do outro. Eu vou lhe mostrar esse documento. Doutor, até queria fazer uma sugestão para o senhor. Essas coisas feitas entre o Goulart e qualquer outra pessoa que eu não participei, é melhor o senhor perguntar para eles. Médio. Eu posso lhe mostrar se o senhor quiser dar uma olhadinha? Eu não quero ver documento endereçado ao Palocci, doutor. Tá. O senhor sabe... O Palocci esteve aqui, vocês não mostraram esse documento para ele, mostraram? O senhor ex-presidente saberia me explicar por que o senhor Marcelo Baia Odebrecht enviaria esses elementos ao senhor Antônio Palocci? O Marcelo está preso, é só a Polícia Federal perguntar para ele ou o Ministério Público. O senhor não achou relevante juntar esses recibos nos autos? Mais uma vez, a defesa técnica orienta que não responda, porque isso já foi esclarecido. É preciso, então, que o depoente diga se não vai responder, não é isso? Isso já foi esclarecido. O senhor não vai responder? Não, então eu não vou responder, doutora, porque eu já falei 3 vezes, a senhora repete a mesma pergunta. Mas acho que a pergunta é se o senhor ex-presidente tinha conhecimento à época. Não. Na época eu estava na presidência da República desse país, tendo preocupação com 204 milhões de pessoas. Na verdade, primeiro que esse documento é apócrifo. Então, o que eu estou observando, em primeiro lugar, é que isto é um papel apócrifo. Segundo lugar, a defesa técnica arguiu um incidente de falsidade em relação a este documento e em relação a outros, que não foi sequer processado pelo juiz até o momento. Não, está sendo processado, doutor. Não, vai ser decidido no momento próprio. Não, é que Vossa Excelência não processou na forma da lei. Se foram pagos esses aluguéis, que o senhor providenciasse a juntada desses comprovantes. Ainda o processo ainda tem o seu período. Excelência, se não mudou ainda o modelo, cabe à acusação fazer a prova da culpa e não ao acusado fazer a prova da inocência. Então, as orientações de Vossa Excelência, eu agradeço as orientações de Vossa Excelência, mas eu prefiro o sistema constitucional. Mas por que Antônio Palocci, nessa mensagem eletrônica, estava em contato com Roberto Teixeira? O senhor sabe dizer? A senhora poderia ter perguntado para o Palocci. A senhora poderia ter perguntado para o Palocci que veio aqui. Ou pode perguntar para o Roberto que vai prestar depoimento tal dia. Eu não sou obrigado a saber dos e-mails do Palocci para o Emílio Odebrecht, para o Marcelo Odebrecht, para quem quer que seja. Eu não sou obrigado a saber. Documentos. Eu não sei quem levou. Eu não sei quem A levou. senhora tem que esperar a resposta. A senhora interrompe a resposta. Eu não quero polemizar. Eu não quero polemizar. A senhora está fazendo a pergunta, a senhora tem que aguardar a resposta. Doutora, ele está desenvolvendo um raciocínio. Então a senhora pode aguardar o termo da resposta. Vou interromper um minutinho aqui. Como a imprensa já sabia isso em 2010? Tem tanta coisa que a imprensa já sabe que a senhora não sabe, doutora. Tem tanta coisa, doutora. Então, doutora, é o seguinte, a senhora pode abrir um processo contra o jornalista do UOL que escreveu isso, ele pode explicar para a senhora. Deixa eu lhe falar, a senhora não pode ficar perguntando para mim e-mail de João falando com Maria se eu sou Lula. Não, é porque, como o senhor disse, não, tem algum e-mail para mim? Doutora, tem algum e-mail para mim? Tem algum e-mail para mim, doutora? No imóvel e houve uma troca de mensagens. Doutora, tem algum e-mail para mim? E a pergunta do Ministério Público. Doutora, tem algum e-mail para mim? Esteve nessa, a senhora pode esperar o depoente fazer a resposta. Eu estou respondendo a pergunta, inclusive. É que Vossa Excelência quer... Doutor, gostaria de esclarecer pela ordem que esse documento é objeto do incidente de falsidade também. Certo. A pergunta é se o senhor se recorda dessa certo, reunião. Mas é que me parece... Se teria havido essa reunião e se foi tratado esse assunto. É que a defesa gostaria só de ter a palavra. Intervém toda hora no interrogatório novamente. Tudo bem, mas tudo bem, só que a lei me dá esse direito de formular a questão de ordem. Estou levando ao juízo
a questão de que este documento é objeto de incidente de falsidade que ainda não foi processado. Perfeito, mas isso impede de ser feita a pergunta sobre ele ao seu cliente? Isso impede, sim, impede por uma simples questão, porque há inclusive informações que foram juntadas aos autos a respeito disso. O doutor já colocou o seu ponto, agora sim. Sim, mas se Vossa Excelência puder... Não, eu já ouvi o senhor, o doutor já falou. Eu não terminei meu raciocínio, É que Vossa Excelência quer cortar a defesa. O senhor ex-presidente, o incidente não impede as perguntas, e a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema, só isso. Tem medo que o seu cliente tenha que responder? Não, medo não tem. Medo nenhum. Vossa Excelência não respeita a defesa. Vossa Excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa. O doutor não respeita a ordem da audiência. Vossa Excelência não respeita a defesa. Então, se Vossa Excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências legais. A sua questão está indeferida, doutor. O doutor está errado. O doutor não precisa intervir na audiência a todo momento, que isso é perturbador, perturba a ordem normal da audiência. Farei as intervenções sempre que necessário e Vossa Excelência não poderá me impedir. Eu só pediria a Vossa Excelência, a questão do corroborado é um juízo de valor. Então, eu pediria que Vossa Excelência fizesse a pergunta objetivamente, sem incluir juízo de valor, tal como diz a lei. Indeferida a sua questão, doutor. O Ministério Público vai perguntar como ele quiser. Não cabe a defesa ficar dizendo... Sim, mas juízo de valor na pergunta não cabe, Excelência. Data máxima vem. Não, desculpe. Pode fazer pergunta como entender apropriado. Sua questão de ordem é totalmente indevida, doutor. Tudo bem, que para tudo da defesa para Vossa Excelência é indevido. Agora, a defesa insiste que não é cabível fazer uma pergunta com juízo de valor, como foi feito. Certo. Doutor, eu só queria que a senhora perguntasse de coisas que foram direcionadas a mim. Sabe? Não, mas eu queria que a senhora ouvisse, porque quando a senhora pergunta, eu fico olhando para a senhora. Até por uma questão de respeito. Eu já disse, logo que eu vim aqui a primeira vez, que a desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E aquele PowerPoint feito, dizendo que o PT é uma organização criminosa, que o Lula, por ser a pessoa mais importante, era o chefe, que, portanto, o governo do Lula foi feito para roubar, sabe? Merecia, na verdade, um processo contra quem escreveu aquilo, a serviço da opinião pública. Como Deus escreve certo por linhas tortas, as coisas estão virando verdadeiras. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot, estamos vendo o que está acontecendo com o Mille, e a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília está tratando de forma a destruir o Ministério Público, contando inverdades. Eles inventaram com o tripé que era meu, porque o Globo disse não é, e o senhor sabe disso. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. A ideia de tentar transformar o Lula no PowerPoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. Eu estou lhe contando isso porque o senhor fala muito em contexto e eu quero contar o meu contexto. Certo. Pois bem, eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica, quase que feita por um roteirista da Globo. Sabe? Você vai dizer tal coisa, os leads são esses, prepararam alguns leads para ele dizer, e ele foi dizendo, habitualmente, lendo alguma coisa, falando, sabe? E ele termina o depoimento dele da forma magistral que o Ministério Público queria que ele dissesse. O Lula conversou comigo sobre obstrução de justiça. Eu venho ouvindo isso há tempo, o Delcídio falou a mesma coisa. Certo. Tá lembrado? Eu venho ouvindo isso. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. O Ministério Público vai ter que encontrar uma rota de fuga. Sabe o que é a rota de fuga? Aquela que na política a gente trata de deixar uma janelinha aberta para eles saberem como é que eles vão sair da encalacrada que eles se meteram. É isso. Se a suposição de vocês
ilação de vocês. Sabe por quê? O que menos preocupa vocês agora é prova. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor. Sim, eles contaram uma grande mentira com o Paulo Ponte. Perfeito. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem um cidadão que tem coragem de olhar no seu olho e no olho dos meus acusadores e dizer que tem um cidadão nesse país que tirou o tapete da sala para que a podridão apareça, esse cidadão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva.